11ª questão. Leia o texto. O modo pelo qual os homens produzem os seus meios de vida depende, antes de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. Não se deve considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber, a reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se muito mais de uma determinada forma de atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida, determinado modo de vida dos mesmos. Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem como com o modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. Borges, considerando as contradições da sociedade capitalista explicitadas pela teoria de Karl Marx, examina o papel da escola a partir dos conceitos de trabalho e humanização. Neste contexto, leia com atenção as afirmativas que seguem. O processo educativo é humanizador na medida em que permite que os seres humanos desenvolvam sua capacidade ontológica. Podemos inferir que a educação tem uma função social central na humanização do homem e em seu desenvolvimento. Correta essa afirmativa. Na sociedade do capital, toda a riqueza humana tornou-se mercadoria, bem como os saberes sistematizados, fonte inclusive de toda a tecnologia motora da indústria. A divisão entre o capital e o trabalho é evidentemente realizada de forma equiparada entre as classes sociais. Falsa, né, pessoal? Não é de forma equiparada, né? Essa divisão entre o capital e o trabalho. Assim como é em relação à apropriação dos saberes, que é possível pelo esforço individual, né? Falso, pessoal. Então não há essa equiparação aqui entre as classes sociais no que diz respeito a essa relação capital e trabalho, muito menos a apropriação dos saberes, né? Essa apropriação dos saberes também é desigual nessa sociedade do capital. Portanto, essa afirmativa 2 está falsa. Se o homem é ser social, portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, toda ampla dimensão não natural deve ser equiparada nas relações sociais. É possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto. Por conseguinte, pode-se entender que a educação é constitutiva do ser humano e a prática social passa a determinar a forma como a dimensão natural acontece. Correto. O capitalismo tem sido a forma de organização social que alcançou a maior eficiência, tanto na produção da riqueza quanto na sua expropriação. No momento histórico atual, a escola pública brasileira se apresenta como muito mais alienadora do que transformadora, e sempre constitui o espaço da atenção determinadora das relações sociais de produção no capitalismo. Correta essa opção. A escola tem como função garantir a apropriação dos saberes a todos os indivíduos. É uma instituição social responsável pela adaptação do homem à sociedade e exerce um papel consensual. Portanto, não é possível pensar a escola como espaço ou instrumento de resistência e luta de classes, mas como instância de reprodução. Falso. É possível sim pensar a escola como espaço ou instrumento de resistência e luta de classes. É isso que é defendido, né? Na verdade, é defendido que a escola não deve ser vista como instância de reprodução. Atualmente, ela chega a ser essa instância de reprodução, mas não é pelo fato de ela ser atualmente isso que ela não pode ser outra coisa, né? Essa outra coisa pode ser justamente esse espaço ou instrumento de resistência e luta de classes. Ok, pessoal? Então, essa quinta afirmativa está falsa. Então, nós temos como afirmativas corretas 1, 3 e 4. Portanto, a opção correta a ser marcada é a opção A. 32ª questão. Segundo o artigo O Trabalho como Referência para a Formação e a Democracia, de Machado, discutir as antinomias da relação entre trabalho e formação ou trabalho e democracia é também um convite para revisitar Marx, mais especificamente o livro terceiro de sua obra O Capital, que traz contribuições importantes para a reflexão sobre os processos constituidores do ser social e a relação ou passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade. Para Marx, a liberdade deve ser buscada na própria matriz geradora do humano, a atividade do trabalho, que é também a que dá origem ao ser social. Nesse sentido,
Opção A. O desenvolvimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado pelas relações sociais capitalistas, no contexto, portanto, da sociabilidade burguesa, é importante como força potencializadora das capacidades humanas e dos horizontes da construção da liberdade. Correto. Opção B. O enfraquecimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado pelas relações sociais burguesas, no contexto, portanto, da sociabilidade trabalhadora, é importante como força enfraquecedora das capacidades humanas e dos horizontes da construção da opressão. Falso, né, pessoal? Essa opção B, na verdade, o que a gente tem aqui é uma troca de várias palavras, né, em relação ao que consta no artigo. O artigo nos traz que o desenvolvimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado, né, pelas relações sociais capitalistas, no contexto da sociabilidade burguesa, é importante como força potencializadora das capacidades humanas e dos horizontes da construção da liberdade. Então, o que nós temos aqui é do desenvolvimento das forças produtivas no contexto da sociabilidade burguesa e não da sociabilidade trabalhadora. Então, essa opção B aqui, ela faz uma grande mistura, né, para justamente tornar a opção bem falsa, né, bem incoerente aqui. Opção C. O desenvolvimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado pelas relações sociais socialistas, no contexto, portanto, da sociabilidade trabalhadora, é importante como potencializadora das capacidades humanas e dos horizontes da construção da opressão, né? Essa opção C, ela muda aqui, onde tem burguesia, capitalismo, né? Ela coloca o âmbito da classe trabalhadora, socialismo, né? Então vejam, essa opção C, ela quase que seria verdadeira, né? Ó, o desenvolvimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado pelas relações sociais socialistas, no contexto, portanto, da sociabilidade trabalhadora, é importante como potencializadora das capacidades humanas, ok, né? E dos horizontes da construção da opressão, aí já torna falsa, né? Então, se fosse a construção dessa liberdade, a opção C poderia até ser verdadeira, né? Mas aqui nós temos construção da opressão. Então, a opção C está falsa. A opção D, o desenvolvimento das forças produtivas, mesmo o impulsionado pelas relações sociais comunistas, no contexto, portanto, da sociabilidade burguesa, misturada aqui, né? É importante como força bloqueadora das capacidades humanas e dos horizontes da construção da liberdade. Falso, né? Então, não faz sentido você trazer essa perspectiva das relações sociais comunistas e relacionar isso como algo que vai bloquear as capacidades humanas, até porque a perspectiva comunista é justamente potencializar as capacidades humanas, né? Trazer essa liberdade, não bloquear. Então a opção D aqui, além de fazer aquela famosa mistura, como a gente já viu em outros itens desse mesmo exame, né, traz essa incoerência aqui. Então, pessoal, a opção correta da 32ª questão é a opção A. 33ª. No artigo intitulado Formação no e para o Trabalho, Della Fonte destaca a contribuição de Marx quanto à relação entre formação humana e trabalho. Segundo a autora, as funções do trabalhador se tornam mais variadas e fluidas em decorrência da sua maior mobilidade. O seu trânsito entre diferentes funções e ramos da produção demanda dele maior versatilidade, fluidez, plasticidade para se adaptar a novas operações. O horizonte de formação passa a ser o da pluriprofissionalidade e da multifuncionalidade. Apesar de toda a estreiteza dessa formação, Marx enxerga nela germens do que ele chama de formação omnilateral. Então, quando ele diz germes, né, como se fosse o início, né, a origem daquilo que virá a ser a formação omnilateral. Usado pela primeira vez por Marx em referência à formação humana, né, nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, o termo omnilateral vincula-se ao devir comunista, né? Então, ao devir comunista.
esse socialista que seria apenas uma passagem, né? Mas o devir, né? O horizonte aqui, o ponto de chegada seria justamente o comunismo. Então, vincula-se ao devir comunista. De acordo com Marx, a essência humana se desdobra para fora de si e constitui novas objetividades, tá bom? Então, preenchendo aqui todos os espaços, nós temos como opção correta a ser marcada a opção B de bola. 34ª questão. Segundo Lukács, a essência do trabalho humano consiste no fato de que, em primeiro lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em segundo lugar, todos os seus estágios são produto de sua autoatividade. Assinale a alternativa que indica a essência ontológica do trabalho. Opção A. A essência ontológica do trabalho está na inter-relação entre o ser humano, sociedade e a natureza, inorgânica e orgânica. Correta essa opção. A opção B. A essência ontológica do trabalho está na relação entre os próprios pares, seres humanos, né? Não. Não é essa a essência aqui. A essência diz respeito basicamente a essa ação humana, né, sobre a natureza, né, e essa ação ela é mediada justamente pelo trabalho. Né. A opção C, a essência ontológica do trabalho está na inter-relação entre o ser humano, sociedade e os bens materiais, sociedade. Não. E a opção D, a essência ontológica do trabalho está na relação do ser humano, sociedade, para com o trabalho. Também não. Então, é o ser humano e natureza. Né. Essa relação entre ser humano e natureza é mediada pelo trabalho, tá bom? Então a opção correta da 34ª questão é a opção A. 35ª. Segundo Vázquez, citado por Leite, né, Adolfo Sánchez Vázquez, inclusive no curso nós analisamos o livro dele, né, Filosofia da Praxis, muito bom por sinal. O materialismo histórico dialético é uma concepção, um modelo de interpretação e de ação no mundo vinculado conscientemente à praxis revolucionária. Ou seja, ele enfatiza a importância da história e do desenvolvimento das forças produtivas e a presença dos mecanismos de dominação na compreensão da sociedade, em que reconhece a existência de contradições e conflitos sociais como impulsionadores da mudança social. Essa concepção de pesquisa, segundo Leite, se opõe às perspectivas pós-modernas. Nesse sentido, a partir do texto citado, analise as características abaixo. Afirmativa 1. Valoriza as teorias do discurso e da linguagem. Não, aqui na verdade seria uma perspectiva mais pós-moderna, né? Valorização das teorias do discurso e da linguagem. Considera a realidade múltipla e possível de ser explicada de acordo com o ponto de vista do pesquisador. Né? Isso aqui é bem pós-moderno. Né? Inclusive um grande pesquisador, né, que trabalha com essa perspectiva da teoria do discurso e da linguagem é Habermas. Né? Habermas compreende a linguagem como uma condição infraestrutural da vida humana, tá bom? Então, ele traz essa perspectiva da linguagem, dando a essa categoria linguagem uma importância maior do que propriamente a categoria trabalho. Né? Então, ele é um dos que defendem, né, a tese de que o trabalho, né, a centralidade do trabalho está sendo deixada de lado. Né? Então ele defende essa tese, digamos, do fim do trabalho como sendo uma categoria central no ser humano. Né? Ele vai destacar mais essa perspectiva dos estudos linguísticos. Então, nessa afirmativa 1, o que nós vamos ter, de fato, é uma característica mais dessa perspectiva pós-moderna, e não do materialismo histórico dialético. Na afirmativa 2, considera que os fatos sociais não estão isolados, pois há uma relação dinâmica e dialética entre o singular, universal e o particular. Ok, exatamente isso. Aqui nós temos essa perspectiva da totalidade, né? Então, a afirmativa 2 está verdadeira. Na 3, admite que, por ser um processo contínuo, a realidade é instável, sobre a qual nenhum saber objetivo é possível. Falso também, mais uma perspectiva pós-moderna, né? O pós-modernismo vai trazer essa ideia da relatividade, né? Tudo é relativo, né? A questão cultural também, né? Então a gente não poderia chegar a uma verdade no campo científico, uma vez que isso dependeria da cultura, né? Então, mudando de cultura, a gente teria outras verdades. Isso acaba trazendo uma
uma relativização no campo científico, né? Então não seria possível chegar a esse conhecimento científico, uma vez que tudo é relativo, tudo depende da cultura, né? Então, essa afirmativa ela está falsa porque ela não é uma característica do materialismo histórico dialético, né? E a 4 concebe que o homem seja considerado o maior artesão da realidade, que se constitui a partir das relações que a humanidade estabelece entre si e entre a natureza. Ok, está correto. Então nós temos aqui como características do materialismo histórico dialético a 2 e a 4. Portanto, a opção C marcada na 35ª questão é a opção C de casa. 36ª questão. Nas pesquisas etnográficas, como indicado no artigo de Macedo e Sá, são adotados como base métodos de reunião de interpretações, ou melhor, de produção cooperativa de materiais mediante registros etnográficos sistemáticos constituídos de: opção A, revisão bibliográfica, notas de referências, diário de campo, entrevistas semi-estruturadas ou abertas, gravações audiovisuais de rituais, mitos e narrativas. Tira aqui essa revisão bibliográfica, as notas de referência, né? Então, não é a opção A. Opção B, observação participante, notas de campo, diário de campo, entrevistas semi-estruturadas ou abertas, gravações audiovisuais de rituais, mitos e narrativas. Ok. Opção C, observação participante, notas de campo, diário de campo, revisão bibliográfica. Não. Né? Opção D, observação participante, notas de referência. Não. Né? Então, nós vamos ter aqui como opção a ser marcada na 36ª questão, opção B de bola. 37ª questão. Em O Trabalho como Referência para a Formação e a Democracia, Machado defende que a realidade do trabalho precisa ser vista por inteiro e na perspectiva da superação dialética. Dessa forma, primeira afirmativa, não é suficiente negar uma determinada realidade. É importante lembrar que o sujeito humano é essencialmente ativo e está sempre interferindo na realidade, e que superar significa conservar algo essencial nela existente e se elevar a um nível superior. Correta essa afirmativa, né? Então, veja, nessa perspectiva aqui da superação dialética, isso não quer dizer a eliminação de tudo, né? É como se a gente tivesse a continuidade de algo, né? Esse algo é superado, mas há elementos desse algo que continuam, né? Ele não é totalmente eliminado. Então, algo é conservado, né, deste elemento na sua própria superação, tá bom? Então, por exemplo, do feudalismo para o capitalismo, a gente não tem a eliminação de tudo do feudalismo. Há características do feudalismo que permaneceram nessa transição para o capitalismo, né? Por exemplo, ainda na sociedade feudal, né, o trabalho assalariado surgiu. Né? Então ele surgiu aqui no feudalismo. Então a gente tem a continuidade de algo que surgiu no feudalismo. Então, de um modo de produção para outro, a gente não tem a eliminação completa. Há elementos de continuidade e a superação dialética traz justamente isso, tá bom? Afirmativa 2. Não se conservam, por exemplo, o economicismo e o tecnicismo aparelhadores das relações sociais em prol da produtividade capitalista, a mercantilização da educação, o atrelamento ao consumismo, a subordinação à indústria cultural, a destruição ambiental, o contentar-se com políticas sociais compensatórias. Verdadeiro, né? E por que é verdadeiro? Porque nessa superação dialética, né, defendida aqui, não devem ser conservados esses elementos: economicismo, tecnicismo, produtividade capitalista, mercantilização da educação. Nada disso deve ser conservado nessa superação. Há elementos que são conservados na superação dialética, mas o que está no item 2 não deve ser conservado. Item 3. Elevar o trabalho a um nível superior requer reclamar a inclusão social, o pleno exercício ativo dos direitos sociais de todos aos quais esses têm sido negados, uma ética do trabalho de dignificação humana, oposta à sua conversão em mercadoria, porquanto provido também como um momento formativo do sujeito. Correto, né? Então, nessa superação dialética,
relacionada ao trabalho visto por inteiro, né? Isso deve ser elevado. Esse trabalho deve ser elevado a um nível superior, tá bom? Então, a afirmativa 3 está correta. É o que é defendido nessa superação dialética. Afirmativa 4, integrar o trabalho à educação escolar corresponde a preenchê-la com a prática social mais global, compreender a produção do saber e da cultura como um acontecimento da praxis, antenar e ligar os processos educativos com a produção material da existência humana. Correto também. Trabalho é cultura. A história do trabalho é a história da cultura. É a história do que torna o homem especificamente humano. O trabalho acumulado é patrimônio legado por gerações e gerações. Requer a memória da dor humana, que custou cada avanço técnico e científico, de como essa dor foi tolerada, da satisfação que veio a premiá-la, bem como do sofrimento e do cansaço de tantos antepassados. Verdadeiro também. Então, na verdade, o que nós temos aqui são todas as afirmativas verdadeiras. Portanto, a opção a ser marcada aqui na 37ª questão é a opção D de dado. 38ª questão. Em artigo de 2000, que metodologia e para que educação tecnológica? Ginestier parte do pressuposto de que há necessidade de uma metodologia particular para aprender e ensinar os saberes tecnológicos, tanto quanto qualquer disciplina exige que seu conteúdo seja ensinado conforme suas especificidades. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde à abordagem metodológica proposta por Ginestier para a educação tecnológica. Opção A. A abordagem metodológica de Ginestier enfatiza a priorização do discurso argumentado sobre as técnicas, dissociando a atividade do gesto. Falso, né, pessoal? O gesto se torna de suma importância aqui na metodologia de Ginestier, tá bom? Então não se pode aqui de nenhuma forma deixar o gesto de lado, né? Dissociar o discurso sobre as técnicas do gesto, tá bom? Opção B. A metodologia de Ginestier se baseia na distinção clara entre técnica, entendida como formalismo pensado, e a tecnologia, que se preocupa exclusivamente com a economia do resultado. Falso, pessoal. De fato, nós temos aqui uma distinção entre técnica e tecnologia, né? A técnica busca concretizar a intenção com a obtenção do resultado. Já a tecnologia iria se encarregar de produzir os símbolos, as representações sobre a técnica. Então, pessoal, como nós podemos ver aqui na opção B, a opção B nos traz que a tecnologia se preocupa exclusivamente com a economia do resultado. Na verdade, é a técnica que vai se preocupar com essa economia do resultado, e não a tecnologia. Tá ok, pessoal? Então a opção B está falsa. Opção C, Ginestier propõe a revisão dos laços entre gestos, técnicas e tecnologias, com destaque para análise detalhada e atenta do gesto humano como ponto de partida para a construção da tecnologia. Correta essa opção. Opção D, o autor sugere a valorização exclusiva das ciências humanas na educação tecnológica. Já está falso porque ele não defende essa exclusividade das ciências humanas, né? Destacando a importância das inter-relações entre estrutura social, técnicas usadas e discursos construídos. Então essa opção D está falsa. A opção correta da 38ª questão é a opção C de casa. 39ª. Assim, diante da diversidade de perspectivas, o fazer ciência não segue um único modelo ou padrão de trabalho científico. Sobre as distintas possibilidades e limites dos diferentes caminhos do processo científico, analisadas pela socióloga Heloísa Helena Martins, em artigo intitulado Metodologia Qualitativa de Pesquisa, assinale a alternativa correta. Opção A. A neutralidade e a objetividade são critérios que se fazem presentes tanto na metodologia qualitativa de pesquisa quanto na metodologia quantitativa. Falso, pessoal. Por quê? Porque essa neutralidade aqui, né, ela não se faz presente na metodologia qualitativa. Heloísa defende que na metodologia qualitativa não existiria essa neutralidade. Objetividade sim, mas neutralidade não. Opção B. A subjetividade do pesquisador deve ser expurgada nas metodologias de pesquisa qualitativa e quantitativa. Falso. A subjetividade do pesquisador se faz presente nessa metodologia, né? Na verdade, nas duas. Então, não deve ser expurgada, tá bom? Opção C.
A metodologia qualitativa de pesquisa exige do pesquisador uma capacidade analítica, criadora e intuitiva. Correta essa opção. Opção D. A intuição e a imaginação devem ser controladas na metodologia qualitativa de pesquisa, restringindo a ingerência e expressão subjetiva do pesquisador. Falso. Intuição e imaginação, devem aflorar na metodologia qualitativa, não devem ser controladas, tá bom? Então, a opção correta da 39ª questão é a opção C de casa. 40ª questão. Considere as afirmativas abaixo, a partir do artigo A Relação Professor-Aluno de uma Perspectiva Gramsciana, de Silveira. Afirmativa 1. Como o saber do aluno é o ponto de partida e não o de chegada, a mediação do professor, seu papel diretivo, é necessária para que se dê a passagem desse saber inicial, do senso comum, para o saber mais elaborado, científico, que o aluno ainda não possui. Sem essa passagem não poderá ocorrer a formação cultural do aluno, pelo menos no que se refere à apropriação por ele da cultura escolar, importante para que se torne capaz de elaborar criticamente o próprio pensamento. Correta essa opção. Gramsci considera que, se o objetivo desse ensino não for meramente informar o aluno sobre a filosofia passada, mas sim formá-lo culturalmente, buscando ajudá-lo a elaborar criticamente o próprio pensamento, o professor deverá partir do que o aluno já conhece, da sua experiência filosófica. Correto também, sempre essa perspectiva de considerar o conhecimento que o aluno já traz consigo. Então, parte-se do senso comum para se chegar a um saber mais elaborado. Afirmativa 3. No caderno 1, há uma crítica à postura dos professores universitários, encorajada pelo método das conferências, que, em geral, tende a afastá-los dos alunos, praticamente restringindo o contato entre eles ao tempo de duração da aula. Correto também, nós vimos bastante isso em nossos simulados, No caderno 11, Gramsci retoma uma interessante discussão que fizera em uma nota do tipo A12 do caderno 4, parágrafo 33, sobre a conexão entre saber, compreender e sentir, que se manifesta no contato entre o intelectual e o povo. Correto também. Bem, pessoal, os cadernos do cárcere se dividem segundo as indicações do próprio Gramsci em cadernos especiais e cadernos miscelâneos. Os cadernos especiais, nesses cadernos, Gramsci agrupou notas sobre temas específicos, como, por exemplo, os intelectuais, E nos miscelâneos, ele trouxe apontamentos sobre diferentes assuntos. Na edição organizada por Valentino Guerratana, nós vamos ter notas gramscianas em textos do tipo A, B e C. Os textos A são aqueles que Gramsci cancela a escrita e depois vai retomar com maiores ou menores alterações em textos do tipo C. Então, os textos A são retomados posteriormente. Lembrando, Gramsci escreveu esses textos no cárcere. Ele estava preso, sob o regime fascista de Benito Mussolini. Então, essa nota de tipo A indica justamente o início da escrita de Gramsci sobre um tema específico. Então, nós temos em uma nota de tipo A12 do caderno 4, parágrafo 33. Professor, então era preciso a gente ter lido o caderno? Não, porque essa citação está presente no artigo, tá bom? E o conteúdo que está presente aí nessa afirmativa 4 está verdadeiro, tá bom? Afirmativa 5, a relação intelectual-povo e, por extensão, também a relação professor-aluno, entendidas como bloco histórico, supõe o estabelecimento de uma interação orgânica e dialética, de determinação recíproca entre ambos, de modo que não haja mais o saber do intelectual versus o sentido povo, mas o saber sentido intelectual com o sentir saber do povo, Correto também. Então, todas as afirmativas estão corretas. Logo, nós devemos marcar a opção D de dado.